volta para mais um bloco do programa Conexão Potiguar, conversando com Fátima Viana, que é diretora do Sindipetro, Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Norte. No bloco anterior, Fátima, nós estávamos falando sobre a questão do desemprego, o impacto de desemprego na empregabilidade com a possível privatização, com a venda de alguns campos aqui do Nordeste, mais especificamente do estado do Rio Grande do Norte. Isso implica também na economia local, né? Porque eu imagino que aí o homem do supermercado passa a vender menos, a moça da padaria passa a vender menos quando há desemprego, e aí cria-se uma situação de depressão da economia em cadeia. O impacto para a economia do Rio Grande do Norte ele é muito maior do que esse impacto direto que nós estamos falando aqui. A atividade do petróleo no estado, ela envolve uma cadeia de muitos serviços. Além da atividade direta ligada ao petróleo, você tem a atividade indireta, você tem os serviços de quem trabalha na área e você tem a renda que movimenta a economia local. Então, isso vai impactar na moradia, isso vai impactar no comércio, isso vai impactar na hotelaria, isso vai impactar nas vendas em geral e vai impactar principalmente no emprego daqueles que de alguma forma prestam serviço a quem trabalha na área de petróleo, ou como funcionário ou como empresa prestadora de serviço. A senhora que milita no dia a dia nessa área, a sociedade, as pessoas estão preocupadas com isso? As pessoas sabem disso? As pessoas acham que faz uma relação entre o governo e a empregabilidade, o governo e a empresa, ou não? Infelizmente, a sociedade ela não é informada da forma adequada. As notícias, elas são ali veiculadas naquele momento, vamos dizer que ela tem maior impacto ou repercussão, mas no dia a dia, a Petrobras aí, ela comete essa falha, mas também todo o governo, né? Não há uma comunicação diária com a sociedade sobre o que implica a presença da Petrobras. Eu falei aqui dos empregos diretos, indiretos, do impacto no comércio. Eu não falei dos programas sociais que são financiados pela atividade de petróleo. Eu não falei aqui, principalmente, um dado importante, que é os convênios relacionados à produção de ciência. As universidades aqui, todas elas, mas principalmente as federais, elas têm áreas internas de programa de pesquisa desenvolvida a partir da presença da empresa estatal de petróleo e que começam a ser paralisados. Então nós temos prejuízos imensos, nós temos prejuízos do ponto de vista da ciência, das ideias, do comércio, das pessoas. E vou alertar mais uma questão: a sociedade ela precisa ter acesso a essa informação. O investimento que a Petrobras faz não é só de custeio. Para manter a produção diária, a Petrobras ela investe permanentemente em tecnologias novas, caras, que o setor privado, se vier ocupar, não arcará com esse processo. Então, a tendência será de declínio ampliado e não de manutenção da produção. E levantaria mais uma questão para a sociedade pensar. Os petroleiros vão desenvolver uma luta a partir de amanhã, uma jornada de luta para estabelecer esse diálogo com a sociedade. Mas aqui nós precisamos cobrar do governo do estado, dos prefeitos, do Ministério Público, da intelectualidade, as informações e o envolvimento com essa questão. Qualquer estado, qualquer governante, nessa hora, estaria correndo atrás de evitar o prejuízo da economia e das pessoas. É isso que os petroleiros querem o seu apoio popular, cidadão, que está preocupado com o futuro, com o dia a dia, para as nossas lutas. O que nós queremos não é apenas defender a permanência da Petrobras, mas defender a contribuição que a Petrobras tem para a economia do Rio Grande do Norte. O deputado Beto Rosado tem um projeto, ele beneficia, ele ajuda ou atrapalha? Como é que é esse projeto? O projeto de lei do deputado, ele é um projeto de lei que prejudica. Eu vou levantar dois aspectos, mas qualquer um pode ir procurar
o projeto de lei, lê atentamente. O projeto de lei, ele está num processo de tramitação que não irá a plenário se aprovado em todas as comissões, o que é um grande prejuízo. Segundo, o projeto de lei, ele altera as licenças ambientais que pelo projeto de lei serão concedidas por decurso de prazo, ou seja, passou o prazo e não foi emitida, ela está imediatamente concedida. Isso é um prejuízo para o meio ambiente. A atividade de petróleo tem risco ao meio ambiente. Segundo, o projeto ele faz uma proposta de redução dos royalties para 1%. Então imagine, se hoje a Petrobras paga de 5% a 10% de royalties da sua produção, 1% significará a redução de 80% do volume de royalties que hoje o Estado recebe, que são importantes para a economia local. Até se discute se são suficientes. Imagine essa redução. Então, é preciso que a sociedade cobre dos parlamentares o compromisso com a sociedade e não com seus financiadores. Perfeitamente. Fátima Viana, diretora do Sindipetro, muito obrigado por estar conosco. Lhe passo o Jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas. Muito obrigado. Nós é que agradecemos e novamente solicitamos o apoio da sociedade para essa luta tão importante. Bom dia. Muito obrigado, Fátima Viana, muitíssimo obrigado, caríssimo telespectador, caríssima telespectadora. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Conexão Potiguar, mas antes de terminarmos, vamos ao recado de Tiago Rebolo, que fala sobre o Detran. Olha, você que tem moto, que sai todos os dias com ela, para trabalhar, para passear, é com você que eu quero falar agora. Você sabia que em cada 10 pessoas acidentadas no trânsito, 7 são motociclistas? Por isso, na hora de pilotar, a atenção deve ser redobrada. Não abra mão do uso do capacete, respeite os limites de velocidade, não ande nos corredores e nem suba nas calçadas. E outra coisa que é muito importante, beber e pilotar, nem pensar. Bebida e direção não combinam, não é verdade? É possível sim ser um motociclista sem correr tantos riscos. Contamos com você para fazer um trânsito seguro e de paz. Posso contar com você? Posso? Vou confiar, hein? Vamos juntos mudar esse cenário, mudar esses números e criar uma nova realidade. Lembre-se, o trânsito seguro está em nossas mãos. Uma campanha do Detran e do Governo do Estado.